E aí, tudo bem? Edu Tegler aqui para compartilhar com você os 5 maiores erros que os vendedores, executivos de vendas, gerentes estão cometendo hoje em dia e estão prejudicando a taxa de conversão. Na verdade, está derrubando a taxa de conversão, esses 5 erros. Então fica comigo até o final desse vídeo para você aprender esses erros, evitá-los e melhorar as suas vendas e as vendas da sua equipe. Mas vamos direto ao ponto. Qual que é o primeiro grande erro? O primeiro grande erro foi até uma cultura que foi criada muito nas áreas de vendas, do tipo de incentivar muito o vendedor a ficar pensando nas coisas que ele vai fazer, com a comissão, né, que ele precisa correr atrás, que ele tem o boleto para pagar, que ele tem isso e aquilo. Só que agora ele vai para venda e ele fica pensando exatamente nisso. Ele fica preocupado porque tem um boleto, porque tem conta para pagar, porque tem escola, porque tem um monte de coisas para fazer. E aí o que ele faz? Entra na venda, na negociação já derrotado. Ele entra preocupado, ele entra já afobado, querendo ir para o fechamento, para fechar logo aquela venda. E aí o cliente percebe e aí é onde ele dá um passo para trás e acaba dando uma negativa. Então, por que acontece isso? Ele acaba perdendo a venda porque ele come etapas no processo de vendas por uma afobação, preocupado com alguma coisa que ele precisa resolver, com aquilo que ele vai ganhar com aquela venda. Então, esse é um dos grandes erros que tem acontecido hoje nas equipes de vendas. Pode considerar isso como o primeiro erro. O segundo erro, e isso está acontecendo demais, e principalmente depois desse momento que a gente passou e começou esse mundo muito mais híbrido e digital. Antigamente já acontecia, agora acontece muito mais. O pessoal de vendas está mandando proposta, está mandando orçamento por e-mail, está mandando orçamento por WhatsApp e fica esperando o seu cliente responder e fica esperando o cliente analisar aquela proposta para poder dar um retorno. Gente, desculpa, mas espera aí, você mandar um orçamento, você mandar uma proposta por e-mail, por WhatsApp, você simplesmente deixou no colo do cliente a decisão daquele processo, a decisão de fechar ou não a venda. Isso não é o papel de um vendedor. O vendedor, ele tem que tomar sempre à frente da negociação, ele precisa dominar o processo e não delegar a decisão na mão do cliente. Ah, Eduardo, mas quem decide se vai comprar ou não é o cliente, ele decide. Mas você tem que estar do lado dele, você tem que estar junto dele, orientando, conduzindo para que a decisão dele seja a decisão que você quer, a decisão que você espera. Então a dica que eu deixo para você corrigir esse erro, sempre marque um presencial ou uma videochamada para você apresentar o orçamento, para você apresentar a sua proposta. Nunca mande proposta ou orçamento simplesmente por e-mail ou por WhatsApp. Beleza? Estamos alinhados? Se não concordar, comenta aqui embaixo, você pode discordar do que eu estou falando, tá bom? Mas você pode discordar, mas você pode ter certeza, se você não fizer isso, você vai acabar perdendo venda. Vamos lá pro terceiro erro. Qual que é o grande terceiro erro? É você simplesmente, quando você vai fazer um rapport que você aprendeu nos treinamentos de venda, precisa fazer rapport, a gente precisa criar conexão. Então se a pessoa coloca a mão no rosto, eu coloco a mão no rosto. Se a pessoa dá uma coçadinha na cabeça, eu também dou uma coçadinha na cabeça. E aí fica fazendo aqueles treinamentozinho de venda, sabe? Clichê, que você fica... Gente, não é isso o rapport. Aí você, não, mas eu aprendi como fazer o rapport, eu vou lá e começo a falar que ele frequenta a igreja, eu falo também da igreja. Ele gosta de música clássica, eu falo de música clássica. Não, ele gosta de futebol, então eu falo de futebol. Isso não é rapport. O rapport é você simplesmente conectar com a pessoa, mas falando do business dela, falando de negócio, falando do serviço, daquilo que você vai entregar, falando daquilo que ele precisa e gerar uma conexão falando do negócio, do business que vocês estão tratando. É aí que tem que gerar conexão, porque senão você vai ficar 1 hora tomando um cafezinho com o cliente, estou fazendo relacionamento e fica ali blá 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 e não vai direto ao ponto. Você precisa direcionar e direto ao ponto e gerar uma conexão falando do negócio e não de amenidades. Quanto mais amenidades e cafezinhos você toma, mais tempo roda e depois vem o seu concorrente, vai direto ao ponto e acaba fechando aquela venda. Agora vamos lá para o quarto grande erro que tem acontecido hoje em dia.
Então, vou recapitular aqui rapidamente. Primeiro, você não pode entrar derrotado na venda, comer etapas porque você fica pensando nos seus problemas, nas contas que você vai ter que pagar, com a comissão que você vai ganhar. Segundo, você não pode enviar propostas, enviar orçamentos por e-mail, por WhatsApp. Marque uma vídeo, marque um presencial para você fazer isso. Terceiro, rapport. Você fala de rapport sempre sobre o negócio, Vamos agora para o quarto grande erro. Marcar reunião, marcar uma primeira visita, marcar um bate-papo para você apresentar o seu produto, para você apresentar a sua solução e apresentar o seu serviço. E eu pergunto para você, você já recebeu mensagem no LinkedIn? Já recebeu mensagem no WhatsApp? Pessoas querendo te apresentar uma mega solução que vai resolver a sua vida? Putz, aqui tá um grande erro. Não marque reuniões, não marque um bate-papo, um café para apresentar o seu produto ou serviço. É exatamente isso que eu tô te falando. Não marque para apresentar o seu produto ou seu serviço. Nossa, mas então como é que eu vou fazer a prospecção? Como que eu vou fazer isso? Prospecção, sabe como que a gente faz? Quando você marca uma reunião e você marca um bate-papo com alguma pessoa que você conseguiu agendar isso, hoje em dia é muito difícil, mas se você conseguiu agendar esse horário, você tem que falar dela, você tem que falar da empresa dessa pessoa, você tem que falar dos desafios dessa pessoa, desse seu futuro cliente, do prospect, você tem que falar do que ele tem de dores, do que ele tem de problemas, de quais os desafios, quais são as coisas boas que estão acontecendo, as coisas ruins que estão acontecendo. Você precisa ouvir e não falar. Um bate-papo que você marca, um café, uma reunião que você marca, não é para apresentar seu produto e serviço, mas é para você se aprofundar no negócio do seu prospect. Porque quanto mais você se aprofundar, aí sim você vai conhecer ele e daí você pode apresentar uma solução ou não para ele. Porque às vezes o produto que você tem, a solução que você tem não é o que ele precisa. Então é importante você ouvir primeiro. Mas talvez depois que você comentar quais são os seus desafios, talvez ele tenha uma pessoa para indicar, ou talvez ele realmente precise do seu produto ou serviço, e aí você evolui para uma apresentação, tá? Mas esse é um grande erro, você querer marcar momentos para apresentar simplesmente o seu produto e o seu serviço, beleza? Vamos lá para o quinto e último grande erro que acontece. E aí eu vou falar uma palavrinha que você conhece muito e que pode parecer clichê, mas é onde está um erro muito grande que acontece na área de vendas. Follow-up. Os vendedores, as pessoas que trabalham na área de vendas, gerentes, executivos, esquecem de fazer follow-up no cliente, esquecem de ter uma frequência de follow-up. Às vezes ou não colocou no CRM, ou não tem anotado no caderninho, ou não tem anotado no celular, mas esquece de fazer follow-up. E o follow-up tem que ser feito com frequência. Nossa, mas eu vou ser chato, o meu cliente vai me achar chato, porque eu vou ligar, porque eu vou mandar mensagem, porque eu vou ficar incomodando. Se você tem esse receio, se você tem receio de ser chato, se você tem receio de incomodar, se você fica pensando já na negativa que o cliente vai te dar, você está no lugar errado, cara, porque a área de vendas é uma área que você enfrenta o fracasso, que você enfrenta os nãos, que você enfrenta mesmo as pessoas achando você chata, você segue em frente e continua fazendo aquilo que você tem que fazer para conquistar o seu resultado. Se você não está disposto a avançar, a ir em frente, ligar, ir atrás do cliente, prospectar, incomodar muitas vezes, se você não está disposto a isso, você está na área errada, porque a área de vendas não é a área para gente que faz mimimi, para gente mole e para gente que cria objeções antes de enfrentá-las. Pô, peraí, o que está acontecendo hoje são pessoas de vendas que criam objeções antes da objeção acontecer. Ah, mas se eu ligar e se eu falar, vai ter objeção tal. Gente, esquece, não dá, tá? Postura de um vendedor de alta performance é acreditar, é ir em frente, contornar as objeções e evitar esses 5 erros que eu compartilhei aqui nesse vídeo. Espero ter te ajudado. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu queria compartilhar com vocês porque eu tô rodando, dando treinamento, passando por algumas empresas, mentorias, eu tô vendo que é constante esses erros, esses 5 erros que eu compartilhei. Então, se a gente começar a evitá-los, com certeza a gente começa a aumentar nossa taxa de conversão, tá bom? Desejo um sucesso muito grande para você, que você venda muito, que você realize muito nesse ano e que você tenha muito sucesso na sua equipe, na sua empresa e cresça cada vez mais. Um abraço e até mais.